pessoal, meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do curso de graduação em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e nesse vídeo eu vou estar ministrando para vocês a aula sobre cerrado. Mas antes de começar a aula, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu like para contribuir com o nosso projeto. Agora, bora lá para a nossa aula? Então, pessoal, antes de iniciar de fato a nossa aula, vamos olhar o nosso sumáriozinho como sempre para se situar no que a gente vai falar na aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre o bioma cerrado, né? A área de ocupação do bioma, o clima, a fauna e flora, né? Vão ser características aí que vão definir esse bioma e quais são as principais ameaças e a importância do bioma aí, desse bioma para o Brasil e para o mundo. Primeiramente, o Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil, tendo 2 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, né? Ele está localizado mais na parte central do país, então ele está aqui ocupando os estados do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Tocantins, do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, né? E ele faz divisão com outros 4 biomas. Quais são esses outros 4 biomas? Bioma aqui, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal, né? Esses 4 biomas. Ela só não faz divisão com os Pampas, porque aqui nessa área a gente tem Mata Atlântica. Ah, e ressaltando, ele também ocupa uma faixa estreita aqui, ó, do estado de São Paulo também, que não está sendo apontada nesse mapa. E ele também possui essas áreas de ecótono. O que são essas áreas? São as áreas de transição entre um bioma e outro. E como o Cerrado faz transição com outros 4 biomas, ele tem toda essa área de ecótono aí. Essa área de ecótono ela vai fazer a divisão, é uma divisão que a gente tem porque a gente tem uma transição de espécies, né? Então começa a ter ali um misto de espécies, né, de um bioma e de outro, até que essas espécies do bioma são maioria depois de uma certa faixa, né? Então aqui na divisão do Cerrado com a Caatinga, vai ter uma faixa aqui que eles vão dividir espécies em comum, tanto de plantas como de animais, né? E depois, conforme você vai entrando mais no bioma, você vai tendo as espécies mais específicas daquele bioma, né? O bioma, como ele faz essa divisão com muitos outros biomas, vamos ter muitas espécies em comum, tá? Temos claramente espécies que estão restritas ao cerrado e também temos essas espécies em comum, como a gente tem onça pintada, a gente tem tamanduá-bandeira, né? Que vocês vão estar vendo aqui algumas semelhanças, né? E se vocês quiserem saber mais sobre os outros biomas, repararem nessas semelhanças aí de espécies, assistam às outras aulas que estão aqui no nosso canal. E fiquem ligados. E o clima do cerrado, né? O clima ele vai caracterizar aquele ambiente ali, né? Então, se é um clima mais chuvoso, se é um clima mais seco, né? Se é um clima temperado, vamos ter diferentes tipos de espécies aí de plantas sobrevivendo nesse local. O bioma do Cerrado ele também é conhecido como a savana brasileira, né? Porque ele tem aspectos que se assemelham muito com a savana africana, né? Então, quando a gente vê naqueles desenhinhos da savana africana, né? Muita gramínea, algumas regiões onde tem árvores, né? Um espaço grande de mata. O Cerrado se assemelha em alguns aspectos, né? Com a savana. E aí também temos as diferenças, né, dentre animais, né, que no cerrado a gente tem animais herbívoros de pequeno porte. Já na savana a gente tem animais herbívoros de grande porte. Depois a gente vai entender mais um pouquinho isso, mais para frente como que esses animais interferem no bioma. O clima a gente caracteriza ele como tropical sazonal, que ele é quente, alternado com períodos de chuva e seca,
tá? Então, a temperatura média anual do Cerrado é de 22 a 23 graus Celsius. Nossa, mas tá frio, não tá? Não é um bioma mais quente? Sim, a gente tem as máximas e mínimas também do bioma, né? As máximas podendo chegar a 40 e as mínimas podendo chegar até 0 graus nos períodos de frio, né? De inverno no bioma. E a precipitação média anual é de 1.200 milímetros a 1.800 milímetros, né? Então aí a gente vê essa diferença grande de chuva dele com outros biomas, né? Como o da Mata Atlântica e o bioma da Amazônia. O que caracteriza, uma das características do cerrado é a sua fitofisionomia do bioma, né? Que ele vai ser dividido aí em formações florestais, as formações savânicas e as formações campestres, que a gente denomina. Então, em cada uma dessas divisões, dessas 3 divisões, a gente tem outras subdivisões, ok? Que é a fitofisionomia, é quando você observa, se você for em alguma viagem, visitar algum lugar que tenha cerrado, você pode acabar vendo essa fitofisionomia, né? Então, as formações campestres são formadas normalmente por plantas baixas, na maior parte gramíneas, né? Então, aí dentro dessas formações campestres, a gente tem o campo limpo, o campo sujo e o campo rupestre. Qual que é a diferença? O campo limpo ele vai estar estritamente aí com essas gramíneas, né? O campo sujo e o campo rupestre já vai começar a ter algumas herbáceas maiores, né? Algumas outras plantas ali, né? Que aí fala esse campo sujo. As formações savânicas, elas vão ter cerrado rupestre, veredas, palmeiras, parque de cerrado, cerrado raio, cerrado típico e o cerrado denso. Então, aí a gente começa a ter as árvores de médio e grande porte nessas formações savânicas, né? Além das veredas, né? Que são áreas ali que a gente tem essas formações. E com o andar, né? Subindo aí, vamos dizer assim, a gente vai ter árvores de maior porte aqui, né? Se a gente for olhando nessa linha aqui, com o decorrer a gente vai ter árvores de maior porte. Chegando às formações florestais, como já diz o nome, a gente vai ter uma floresta mais densa, mais fechada, que a gente tem o cerradão, a mata seca, a mata de galeria e a mata ciliar, né? A mata ciliar e essa mata de galeria, elas estão normalmente situadas perto de nascentes, de áreas onde tem leitos de rio, né? E essas formações florestais, elas estão mais perto desses leitos de rios, normalmente. Não que você vá no cerrado, você vá andar, você vá ter essas fitofisionomias tão separadinhas assim. Não dessa maneira, né? Temos essas divisões aí, né, que podem ser observadas dentro do bioma, né, que vão caracterizar eles. Diferente da savana africana, quem controla a savana africana, que vai ter esses campos rupestres lá e as formações savânicas e as formações florestais na savana africana, são os herbívoros de grande porte, né, que eles vão se alimentar e controlar ali o crescimento de árvores maiores. No cerrado, a gente não tem esses animais de grande porte, como a gente vai ver depois na fauna um pouco mais para frente. A gente não tem herbívoros de grande porte, né? Então, a gente aí tem a anta, né? Tem a capivara, mas eles não são herbívoros de grande porte. Então, eles não conseguem controlar o crescimento dessas plantas. Então, o importante fator do cerrado é o fogo. Então, nessas áreas, a gente tem o fogo atuando aí para controlar o crescimento dessas vegetações. Ah, mas como assim o fogo é bom para o cerrado? O cerrado evoluiu de uma maneira que ele tem uma dinâmica muito interessante com o fogo, né? O fogo normalmente ele ocorre nas épocas. Normalmente não, ele ocorre nas épocas chuvosas. Então, normalmente por um raio, né? Vai ocorrer aquele fogo ali devido ao raio, e já
em seguida a chuva. Então você não vai ter uma devastação. O que a gente vai ter a queimada? A queimada da massa seca, né? Que são as folhas, as gramíneas mortas. Então, cai o raio, pega fogo naquele ambiente, essa massa seca vai ser ali virar cinzas e essas cinzas vão servir de nutriente para o solo, que é um solo pobre, né? Também a gente vai ver depois sobre o solo. Então, vai ter esse solo pobre sendo enriquecido aí pelas queimadas. E aí depois a gente vai ver um problema, que tem queimadas que ocorrem no bioma fora de época. E aí isso prejudica. O legal dessas queimadas é que tem algumas espécies, como elas estão... elas têm essa dinâmica com fogo, a flora é muito diversa e ela possui várias adaptações para sobreviver nesse ambiente. Então, o cerrado ele tem uma dinâmica com fogo, é um ambiente mais seco e também ele tem poucos nutrientes no solo e um pH muito ácido também o solo tem. Falta de nutrientes como fósforo, nitrogênio. Então, as plantas têm adaptações para sobreviver a isso. Uma das adaptações para sobreviver e ter resistência ao fogo são as cascas com cortiça, né? Que são essas cascas aqui, ó. Tá vendo? Essas cascas com cortiça e um tronco mais... um tronco também... um tronco que ele não vai estar só visível, mas também no solo, né? Uma parte desse tronco no solo. Para quê? Para quando passar uma queimada, a árvore não ser totalmente prejudicada, né? E aí, ela também tem outras adaptações para os períodos de seca, que são as folhas duras, rugosas e com cutícula espessa, para evitar a perda de água dessa planta, né? Devido às épocas de seca que são intensas. As plantas são retorcidas devido ao solo ser pobre em nutrientes como fósforo e ser um solo ácido também. Então aquelas plantinhas retorcidas que a gente vê aqui, ó, nessa imagem anterior, tá vendo? Essas plantinhas retorcidas é devido a esse fator. E aí, como eu disse, logo após a queimada, aquela matéria orgânica que estava no chão, né, as folhas e mais os galhos, né, que podem estar ali, eles vão virar cinzas. E essas cinzas são ricas em fósforo, o que vai ajudar ali as plantas a se desenvolverem, né? E elas têm a presença de xilopódios. O que seriam esses xilopódios, né? Era o que eu estava falando lá dos caules subterrâneos, que eles vão ter como função ser uma reserva, né? Uma reserva de nutrientes. Aí também tem as raízes tuberosas, os isoformos, os rizomas, que vão possibilitar que ela sobreviva às queimadas, né? Além de também ter gemas, né? Que são brotações dessa árvore, né? Para que a árvore possa brotar, que também vão estar aí abaixo do solo. Então, pode passar a queimada ali, vai passar o fogo, vai liberar fósforo. Essa planta tem uma reserva ali de nutrientes no solo e tem essas gemas para conseguir voltar a brotar e crescer novamente. Então, o cerrado tem essa dinâmica com o fogo, né? E essas adaptações para que possa sobreviver a esse fogo. E aí a gente tem algumas espécies comuns, né? A gente tem uma vasta gama de gramíneas herbáceas no cerrado. Não dá para eu falar todas aqui para vocês nesse slide. Eu vou falar algumas mais conhecidas e algumas que têm uso até comercial, né? Então, o capim dourado ele é usado para fins comerciais, que depois eu vou falar mais para frente sobre como que funciona, para que ele usa. Eu acho que vocês já devem conhecer. Tem algumas bijuterias que são feitas através desse capim dourado. A gente tem o Gonçalo Alves, né, que é uma árvore de grande porte. O jacarandá do cerrado também, que é uma árvore de grande porte. E ó, vocês veem como elas são retorcidas, essas árvores, um pouco mais retorcida. A gente vê espécies, como eu disse, ele é uma área de ecótono.
né, possuem. E aí a gente vê algumas espécies semelhantes. Uma delas é o ipê amarelo. A gente tem algumas diferenças morfológicas no ipê amarelo da Mata Atlântica e no ipê amarelo do Cerrado. O ipê amarelo do Cerrado, ele vai ter essa casca de cortiça mais espessa e ele também tem os troncos um pouco mais retorcidos devido aos nutrientes. Já o ipê amarelo de Mata Atlântica, ele tem uma casca mais lisa, né, porque é um ambiente mais úmido e é uma árvore que ela não é tão retorcida devido a uma maior quantidade de água, né, que tem no ambiente e mais nutrientes no solo. E aí a gente entra na fauna. Como eu disse lá para vocês que a fauna tem aí uma interação também com a dinâmica do cerrado, só que ela não tem um poder assim para controlar o crescimento vegetativo, né? Porque a gente não tem animais de grande herbívoros de grande porte igual a savana africana. Mas a gente tem os animais aí presentes no bioma, que a gente tem em comum a ema, a siriema, o teiu, né? A gente tem o lobo-guará, né? Que hoje aí tá nas nossas cédulas de R$ 200, né? Um animal que está ameaçado de extinção devido ao bioma estar diminuindo, né? E é um animal característico do cerrado, o lobo-guará, o cateto, tamanduá-bandeira, além de outros animais, como eu já disse, paca, anta, tem onça, né? Onça pintada, onça parda, nesse ambiente também convivendo. E todo tendo uma dinâmica, né, entre esses animais. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho como funciona a dinâmica entre os animais, sobre herbivoria e interação entre eles, assistam a aula de cadeia alimentar para entender a interação entre esses animais. E quais são as principais ameaças ao cerrado? O segundo bioma, né, que ele é o segundo bioma que mais sofre com interferências humanas. Ele só perde para o bioma da Mata Atlântica, né, que devido à ocupação urbana, o primeiro bioma até a ocupação urbana, ele é o mais afetado. Depois é o cerrado, né, devido principalmente à agricultura intensiva e atividade de mineração, né? Então, como eu disse, o cerrado ele está localizado mais na parte central do país. Então, ele e está localizado em Minas Gerais, toda aquela região que tem uma grande área de minério, de mineração. Então, a exploração de minério é muito grande nesse ambiente para a extração de ferro, ouro, entre outros minerais. A agricultura também intensiva ocupa esses locais, né? Por ser um bioma favorável para a agricultura, né? Tendo precipitações bem demarcadas, é um solo fácil de ser corrigido, tem algumas áreas de planícies que é fácil para cultivar, né? Algumas variedades, aí, algumas agriculturas, e aí a gente tem a expansão dessa agricultura extensiva também na região, né? O que acaba diminuindo a área de ocupação desse bioma e afetando ele. E, juntamente com essa agricultura intensiva, a gente tem a invasão de algumas espécies, né, exóticas que também prejudicam o ambiente, como a braquiária e o capim-gordura, né? A braquiária e o capim-gordura, que são espécies da savana africana, né? E o que acontece? Elas se deram muito bem aqui no nosso país, principalmente no cerrado, né? E aí elas ocupam o ambiente e prejudicam as outras espécies que estão aí, né? Porque elas são favorecidas por não terem predadores, e também se adaptarem, claramente que os animais comem ela, né, tudo, os herbívoros, mas elas têm adaptações que conseguiram fazer com que elas se sobressaíssem sobre as espécies presentes no bioma. E aí, como que a gente faz para conservar esse bioma? Além de procurar meios de agricultura alternativos, né, que não prejudiquem tanto o bioma,
a gente tem as unidades de conservação, que ajudam a proteger esse ambiente. Apesar que o Cerrado é um ambiente que tem poucas unidades de conservação, mas existem. Uma delas é a Estação Ecológica e Experimental de Tirapina, que ela se localiza na cidade de Tirapina e Brotas, no estado de São Paulo. Ela tem uma área de mais ou menos 2.000 a 3.000 hectares, né? Então, respectivamente, a estação ecológica tem 2.300 hectares e a estação experimental tem 3.212 hectares, né? Então, por que uma estação experimental é outra ecológica? É uma área de pesquisa aí, era uma área que tinha agricultura, uma agricultura extensiva de plantio de de pinos, né? Que eram usados para a produção de madeira, então que afligiram esse bioma. E aí ele tem essas características que eu tinha falado anteriormente da fitofisionomia do cerrado, né? Uma das dificuldades de proteção do cerrado que a gente tem é que as pessoas não entendem, né, que ele é um ambiente que deve ser preservado. Muitas vezes as pessoas acham, é uma área de pasto. Por que não pode virar pasto? Por que não pode virar agricultura, outra coisa? Não entendem essa diferença das fitofisionomias do ambiente, né? Que ele vai ter essa diferença, que a gente não deve só preservar a área de mata, né? Mas sim os outros biomas. Outra unidade de conservação muito importante, que veio ganhando um grande destaque nos últimos anos, a unidade de conservação que estão no Jalapão. O Jalapão ele se encontra, é uma região ali do estado de Tocantins, que possui a maior área protegida do Cerrado, com quase 3 milhões de hectares, devido a um mosaico, como tem nessa imagem aqui do lado, um mosaico aqui mostrando as unidades de conservação, né? Se você quiser saber mais sobre unidades de conservação, como elas funcionam, a gente também tem uma aula aí no nosso canal. E dentre as UCs existentes, a gente tem o Parque Nacional das Nascentes do Rio Paraíba, a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e a Área de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga. E a gente tem uma área de extrativista, né, que é pro capim dourado, que eu tinha mostrado aquela espécie lá para vocês. Então, esse capim dourado, ele é nativo ali do Jalapão. E aí tem comunidades tradicionais que vivem ali nesse local e que usam esse capim dourado para fazer artesanato. Então, eles têm o direito e uma licença ambiental para extrair esse capim dourado. Tem todo um tanto que eles só podem extrair, né, para manter e conservar o ambiente, né, para que essa extração não prejudique a planta, né, a espécie, que é a do capim dourado. E aí ele é usado para fazer brincos, pulseiras, colares, né, muito conhecidos. E a outra importância do cerrado, além da ecologia, da fauna, da importância para a agricultura desse bioma, é também a parte dos aquíferos desse bioma, né? Que aí a gente tem dos aquíferos não, desculpa, dos afluentes, dos principais bacias hidrográficas da América do Sul. No Cerrado a gente tem as 3 maiores bacias e as nascentes dessas bacias. Aqui a gente tem os fluxos, né, das bacias aqui, ó, né, para onde vai cada uma, onde vai desaguar. Então as 3 maiores são do Tocantins, do Araguaia, a do São Francisco e a da Prata. Então a do Tocantins e Araguaia aqui, ó, o cerrado tá nessa parte aqui, ó, central, como eu disse para vocês, ó, tá vendo? Então, dentro desse bioma, a gente tem a nascente do Araguaia, do rio Araguaia, do rio Tocantins, desculpa, do rio São Francisco e do rio da Prata, né? Aqui do rio desculpa, gente, do Paranaíba, né? Que vai nascer aqui e desaguar juntamente com os outros rios até desaguar no mar.
Então, a gente tem uma importância hídrica enorme, né? Muitas vezes a gente destaca que a Amazônia tem os grandes rios da Amazônia, mas os outros, os outros biomas também têm uma importância enorme nos afluentes, né? E para a gente manter esses afluentes aí que levam água para boa parte da população brasileira, né? Tanto para a agricultura como para o abastecimento, né, das casas, das cidades, a gente tem que conservar esse ambiente para poder manter, né? Então a conservação são através de programas, de unidades de conservação, de uma agricultura mais sem ser uma agricultura exploratória que vai acabar ali com os recursos, né? A agricultura orgânica, as agriculturas com variedades maiores, né? As agroflorestas. Então, tudo isso para ajudar o bioma a se manter. Então, um bioma muito importante aí para os recursos hídricos do país e que está aí sendo o segundo maior bioma a ser prejudicado, né, mais alterado do país. E a nossa aula foi essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês assistam os outros vídeos aí disponíveis no nosso canal. Tchau, tchau e até mais!